Que a graça e a misericórdia do nosso bom Senhor se multipliquem sobre a amada igreja e também sobre os visitantes que se achegam para este nosso culto, culto em que nós enfatizamos o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo que quero convidá-los mais uma vez a falarmos com o Senhor. Oremos. Nosso bom Deus, nós nesta noite queremos celebrar o dia em que os nossos pais pecaram. O Senhor prometeu que do ventre da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E desde então o dragão tem procurado devorar fruto do seu ventre. Agradecemos porque naquele dia em que Abraão era ainda um homem só, sem herdeiros, sem filhos, e sua mulher estéril, o Senhor prometeu que da descendência dele haveria de serem abençoadas todas as nações da terra. Agradecemos porque lá no trajeto no deserto, o Senhor lembrou a Moisés que levantaria um profeta tal como ele e ainda maior do que ele. E também prometeu a Davi que o Senhor suscitaria alguém que seria ao mesmo tempo filho dele e filho do Senhor, e que não faltaria à casa de Davi reino sobre o teu povo para sempre, e que ele reinaria sobre o teu povo para todo sempre. E nós te agradecemos porque todas estas promessas se cumpriram, porque o Senhor é um Deus zeloso pela tua palavra para fazê-la cumprir. E nós aqui estamos celebrando o cumprimento dessas promessas e aguardando aquelas que ele mesmo e os apóstolos também fizeram da consumação deste reino. Pedimos que nesta noite nós nos lembremos de todos esses fatos solenemente e meditemos neles em nosso coração, em Cristo Jesus. Amém. Quero convidá-los a abrirem o Salmo 146. Nós estamos numa série de salmos messiânicos, salmos que nós demos o título, aliás, série que nós demos o título da manjedoura à cruz. Salmo 146. Eu pediria, se você puder, que mantenha o texto bíblico aberto. Eu vou fazer aí uma exposição gradativa e pode ser que assim você desfrute melhor da exposição do texto bíblico. Salmo 146. Conta-se que certa vez, durante uma forte tempestade no mar, um capitão enfrentava ondas gigantescas, enquanto a tripulação temia pelo pior. Em meio àquele caos, aquela agitação, aquela tensão nervosa, um menino de apenas 8 anos, filho do capitão, brincava calmamente no convés. E quando perguntaram por que ele não estava com medo, ele respondeu: Meu pai está no leme e ele sabe o que faz. Meu pai está no leme e ele sabe o que faz. Essa confiança total no Pai nos lembra da fé que nós devemos ter em Deus, mesmo em meio às tempestades da vida. Este Salmo 146
É o primeiro dos 5 salmos finais do Saltério. Esses 5 salmos são conhecidos como salmos de aleluia, porque todos começam e terminam com aleluia. Expressão na língua hebraica que significa louvai ao Senhor. E este salmo é um chamado a nós confiarmos e louvarmos a Deus com todo o coração. Uma mensagem especialmente significativa em um momento como este em que celebramos o Natal, que celebra o cumprimento dessas promessas em Cristo. Este salmo é um cântico de confiança no Senhor, que governa soberanamente e cuida dos necessitados e reina eternamente. E ele contrasta, é interessante, com a fragilidade humana e a fidelidade divina, apontando para Deus como digno de todo o louvor e de toda a confiança. Eu vou dividir essa palavra em 3 partes. A primeira é a confiança em louvor. A segunda, a confiança nos homens. A terceira, a confiança no Senhor. Confiança em louvor, confiança nos homens, confiança no Senhor. Vamos ver inicialmente confiança em louvor, os versos 1 e 2. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Louva, ele diz aqui, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Perceba o que está acontecendo aqui. O salmista exorta a sua própria alma a louvar a Deus continuamente, independentemente das circunstâncias. O louvor, para além de uma expressão verbal, é, sobretudo, um reflexo de confiança e de dependência de Deus em toda a vida. E aí ele tem essa palavra louve, que na língua hebraica é o verbo halelu, que de onde vem a palavra aleluia. Ou seja, é um chamado à celebração coletiva e jubilosa, indicando que o louvor nasce de uma confiança sincera. E quando nós confiamos no Senhor, isto chega em louvor. Charles Spurgeon, que tem um comentário deste salmo, aliás, ele não tem só deste salmo, ele contém de todos os salmos, ele disse: aquele que confia em Deus encontrará motivos de louvor em todas as estações da vida. Aquele que confia em Deus encontrará motivos de louvor em todas as estações da vida. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Porque confiar em Deus nos faz louvá-lo, especialmente ao final agora de mais um ano, reconhecendo a sua fidelidade, a confiança em louvor. Nós poderíamos levar a uma confiança nos homens. Vejam os versos 3 e 4.
Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó. Esse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Não confieis em príncipes. Aqui são as autoridades, figuras representativas. Príncipes aqui representam o poder humano. E às vezes nós tendemos a transferir a nossa confiança para homens. Mas o salmista nos lembra de que esses poderes são passageiros, esses poderes são impotentes para oferecer salvação verdadeira. Os israelitas viram os faraós morrerem, os israelitas viram os líderes dos filisteus morrerem, os israelitas viram os generais sírios morrerem, os israelitas viram os líderes assírios guerreiros morrerem, os israelitas agora desse tempo viram Nabucodonosor passar, os israelitas viram os persas passando, e virão os romanos passarem, e virão os servos do Senhor, virão os grandes homens passarem, e os Césares passarem, e Carlos Magno passarem, e os grandes imperadores do Império Habsburgo passarem. Somente Deus é digno de toda a nossa esperança e confiança. A palavra aqui, salvação. Em quem não há salvação, verso 3, refere-se a uma libertação completa, algo que somente Deus pode prover. João Calvino dirá que os homens não nos falham, não é por malícia, embora possam falhar por malícia também, mas o que ele diz é: os homens falham porque eles não têm os recursos divinos. Somente Deus pode ser a fonte de esperança verdadeira. Somente Deus. Confiar em homens é fútil, especialmente ao olharmos para o próximo ano e acharmos que podemos colocar toda a nossa esperança, toda a nossa expectativa, todos os nossos cuidados em homens. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens. Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó, e no mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Os versículos, então, nos dizem que nós precisamos confiar no Senhor, é o que ele dirá dos versos 5 a 10. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia! Ou seja, esses versículos aqui, observem, dizem: bem-aventurado é aquele que
tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus. Escrevem a Deus como Criador, como um provedor e justo, destacando suas ações como compassivas e seu reinado eterno. E essas características culminam em Cristo, que encarna o cuidado e a soberania de Deus. E ele dirá aí, verso 5, bem-aventurado. Refere-se a esse contentamento duradouro, que é resultado de se confiar em Deus. Bem-aventurado. Jonathan Edwards escreveu a ocasião, ele disse: a esperança no Senhor é a raiz de todas as bem-aventuranças, pois Ele é eterno e imutável. É Ele que faz tudo isto aqui. É Ele que opera esses grandes feitos. O Senhor reina para sempre. Teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Então, nesse tempo de Natal, nós celebramos cumprimento dessas promessas em Cristo, em quem nós confiamos plenamente. A confiança em louvor, a confiança nos homens e a confiança no Senhor. Naturalmente, nós sabemos que essas palavras têm seu cumprimento messiânico em Cristo. Veja o verso 6, diz: o Senhor que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, Jesus Cristo como Criador, por meio de quem todas as coisas foram feitas. O apóstolo João diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ora, na cruz e antes na manjedoura, o que nós temos é o Criador do mundo, por quem todas as coisas foram feitas, para quem todas as coisas foram feitas, por meio de quem todas as coisas foram feitas. Verso 7 diz que ele faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. Jesus Cristo liberta os cativos e traz justiça. Aliás, ele cita isto, ele relembra isto lá na sinagoga em Nazaré, quando ele lê o profeta e diz o que está registrado no profeta Isaías, que faz paralelo com esse salmo: o Espírito do Senhor está sobre mim. E aqui o Espírito do Senhor é o Espírito de Jeová, está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano do jubileu, o ano aceitável do Senhor Jesus Cristo. Veja os versos 9. Verso 9. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. Você lembra claramente como Jesus tratou os ímpios? Lembra como ele foi compassivo com a mulher lá, a saída de Naim, que velava o seu filho que estava morto? Você se lembra? Se lembra que ele distribuiu o pão aos famintos? Você se lembra que ele tocou os olhos daquele homem que era cego de nascença? Você se lembra disto? Você se lembra das palavras maravilhosas dele?
quando ele traz ali o seu cuidado aos necessitados, aflitos, sobrecarregados, e diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você se lembra? É o nosso Deus encarnado, andando, pisando esse chão que nós hoje pisamos. E aí chegamos ao verso 10. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Jesus Cristo é o Rei eterno, cujo reino nunca terá fim. É o que disse lá o canto. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Diante dessas realidades que nós celebramos geralmente neste fim de ano, poderia ser em outra época do ano, mas é esta, que bom. O que nós devemos fazer? Viver em constante louvor a Deus. O texto diz: bendirei o Senhor em todo tempo. Se nós devemos então cultivar, irmãos, uma vida de oração e de adoração diária e de louvor. Não sei se você está lembrado, quando Paulo e Silas chegaram à cidade de Filipos pela primeira vez, eles foram presos porque Paulo expulsou o espírito maligno de uma mulher que era explorada comercialmente para, para determinados fins por um homem que a explorava. E eles foram presos injustamente e açoitados. É noite. E eles são amarrados no tronco. Estão no cárcere interior, amarrados no tronco. E o texto diz uma coisa maravilhosa, que não faz menor sentido para esse mundo descrente. Diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Vivermos em louvor constante a Deus. Aprendermos a louvar ao Senhor em quem nós confiamos. Aprendemos a louvar ao Senhor nos quartos escuros. Aprendemos a louvarmos o Senhor nos tempos adversos. Em segundo lugar, nós devemos renunciar à confiança em coisas ou pessoas terrenas. É óbvio que esse texto aqui não está falando de confiar no sentido mais imediato. Há pessoas nas quais eu confio bastante, sou capaz de deixar com elas tudo que eu acho de mais precioso na vida, porque eu confio nelas. Não posso dizer que sejam muitíssimas, mas há pessoas, com certeza, as quais eu tenho grande confiança nelas, mas não é nesse sentido. É de depositar uma confiança total, é de depositar a esperança nelas, é de imaginar que nós devemos confiar o nosso futuro a elas, é de depositar a nossa confiança naquilo que é mortal, naquilo que é falho, e mesmo aquelas pessoas que eu mencionei agora mais cedo, atrás, mesmo essas pessoas, elas podem falhar. É nesse sentido que o Senhor diz lá, através do profeta Jeremias: maldito o homem que confia no homem. É nesse sentido de colocar a sua confiança plena neles.
nessas coisas. Nós devemos buscar depender mais de Deus em decisões e desafios. Nas horas difíceis, nas horas que precisamos tomar uma decisão, nas horas que nós precisamos de uma direção clara, nós precisamos invocar ao Senhor, pedir direção dEle, para que Ele ilumine as nossas mentes, para que Ele ilumine as nossas decisões, para que Ele nos dê clareza. Nós precisamos proclamar a justiça e a compaixão de Deus. Esse Senhor que faz justiça aos oprimidos, dá pão aos que têm fome, liberta os encarcerados, abre os olhos aos cegos, levanta os abatidos, ama os justos, guarda o peregrino e diz para nós visitarmos o aflito, vestirmos o nu, dar água ao sedento, dar alimento ao que tem fome, acolher o estrangeiro. Senhor que é o marido das viúvas e o pai dos órfãos. Nós devemos proclamar a compaixão do Senhor. Não é exatamente isso que nós fazemos quando ouvimos aquela mensagem ir de por todo mundo e pregar o Evangelho, a boa nova do reino, participando ativamente da nossa obra evangelística, da nossa obra missionária, falando de Cristo, falando do Evangelho de Cristo. E nós podemos fazer hoje é celebrar o Natal, uma manifestação do Rei Eterno. Há o que nós podemos fazer nessa época. Há muitas coisas que se fazem nessa época. Não vou entrar em questões sobre elas. Naturalmente, o mundo não compreende essas coisas. Mas nós podemos celebrar o nascimento de Jesus com a manifestação do Rei eterno que veste o mundo, Emanuel, Deus conosco, porque o menino nos nasceu e o seu nome será Príncipe da Paz. Sim, o que nós podemos fazer nesse tempo é adorar a Cristo, é assinalarmos de uma maneira muito clara para todos, inclusive para aqueles ao nosso redor, para aqueles que nos testemunham, para aqueles que nos entram em contato conosco, para aqueles que veem os nossos afazeres, para aqueles que nos ouvem, para aqueles que nos veem, que nós adoramos a Cristo, que Ele é o foco do nosso Natal. Ele é a razão disso tudo. Houve um missionário protestante escocês chamado John Gibson Patton. E Patton foi missionário entre os povos das Ilhas Novas Hébridas, que hoje é Vanuatu. E Patton enfrentou situações extremas durante o seu ministério. Situações difíceis. Há relatos lá da igreja cristã em Vanuatu, em que em uma ocasião ele foi cercado por guerreiros que pretendiam matá-lo. E durante a noite, enquanto ele ouvia os gritos e via as tochas ao redor de sua cabana, ele ajoelhou-se. Ele ajoelhou e orou. E ele orou com uma confiança simples. Ele confiou inteiramente na proteção de Deus. E ele diz: seja para preservá-lo na vida, ou seja para recebê-lo na glória, ele confiou inteiramente ao Senhor ali
de joelhos enquanto orava. E no final, os atacantes inexplicavelmente recuaram. Está na biografia dele. E mais tarde, um dos líderes daquela tribo que se converteu, ele disse algo interessante. Eles saíram assustados, porque teriam visto homens enormes e brilhantes guardando sua cabana. Meu professor de hebraico foi missionário na Bolívia em tempos muito difíceis de sucessivas revoluções. Ele já era um homem idoso. E ele conta que, em certa ocasião, entraram no hotel em que ele estava, ele e a esposa. Entraram todos os quartos. Ele e a esposa dobraram os joelhos e oraram. E pediram ao Senhor que cuidassem deles. Mas estavam seguros, quer vivos, quer mortos. Confiavam no Senhor, inteiramente no Senhor. O pastor Valdomiro Mota, que me deu aula lá de hebraico durante 2, 3 anos, ele dizia: por alguma razão, aqueles homens passaram em frente ao seu quarto e não entraram e foram embora. A confiança desses homens não estava apenas em uma intervenção divina imediata. Confiança nesses homens estava na certeza do cuidado eterno de Deus, tanto na vida quanto na morte. O John Patton escreve algo interessante. Ele disse: sem essa confiança em Deus, eu teria enlouquecido. Mas a paz de Deus, ele está citando aqui a Escritura, mas a paz de Deus guardou o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Confia, confia, confia. Cristo, irmãos, é o cumprimento de todas as promessas deste Salmo 146. Ele é o Criador. Ele é o provedor, ele é um rei eterno, ele é digno de toda a confiança. E ele é também alguém que nos ensina sobre esse preceito aqui. É ser do Senhor, que ele institui no dia da Páscoa. Eu acho que uma das coisas boas que Deus nos faz é não nos fazer saber quando e como vamos morrer. Se você souber como e quando eu vou morrer, não me diga, por favor. Eu não quero saber. Jesus Cristo sabia. Não apenas sabia quando, sabia como, sabia em que intensidade. E ele está ali com os seus apóstolos. E ele diz assim: tomai, comei, isto é o meu corpo. E depois ele apanha o cálice e diz: bebei dele todos.
Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de muitos para remissão de pecado. É o sangue da nova aliança. E aí ele termina a ceia e diz assim: e digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo, convosco, no reino de meu Pai. E aí ele vai se separar agora dos discípulos. E aí tem alguma coisa maravilhosa aqui, irmãos. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E tendo cantado um hino. É um salmo, é uma ode, que aliás é tradicionalmente associado aos salmos do Halel. Salmo 113 de 118. E esses salmos eram cantados como parte da liturgia da Páscoa judaica. E a hipótese mais aceita é que era o costume cantar os salmos de 113 e 114 antes da refeição da Páscoa e os salmos 115 e 118 após o término. E assim o hino mencionado provavelmente foi parte ou todo do Salmo 115 a 118, e um exemplo do Halel é aquele 118, 22, 24, que pregou o pastor Valdir aqui no último domingo à noite. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Foi o Senhor que fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Eu não posso afirmar que foi isso que Jesus cantou. O que eu estou tentando dizer é que a hipótese mais provável foi que ele cantou alguma parte dos Salmos do Halel. E agora você imagine sobre aquela pedra que os construtores rejeitaram. Todo o peso cai. Todo o peso dos nossos pecados. Todo o peso das mazelas humanas. Todo o peso da nossa culpa. Todo o peso da nossa tragédia. Mas também todo o peso da nossa bênção. Todo o peso da nossa salvação. Todo o peso da nossa redenção. Todo o peso da nossa salvação cai sobre ele, repousa sobre ele. E ele sai. E sabe que lá Judas vem agora com a equipe, com o grupo da casa de Anás e vai lhe dar um beijo falso. Mas nesse trajeto, canta. Canta um hino. Canta. Canta para ir para o matadouro. Canta. Louva. Recita o salmo. Traz a escritura. É um Cristo maravilhoso que louva a caminho da morte. E nós podemos aprender a confiar no Senhor assim. E louvar como Cristo. Nós podemos confiar plenamente em Cristo. Especialmente neste Natal. Reconhecendo que Ele é o nosso Salvador. A razão do nosso louvor. E a fonte da nossa segurança eterna. Meu irmão e minha irmã, neste dia, confie e louve. Que o Senhor nos abençoe. Vamos falar com Ele.
Senhor, nós confiamos em Ti, mas aumenta a nossa fé, porque nós sabemos, reconhecemos que Tu és digno de todo louvor. Ajuda-nos para que nossas vidas reflitam esta confiança. Ajuda-nos a celebrarmos o Natal, com nossos olhos fixos em Cristo, nosso Salvador e Rei eterno, que veio a este mundo. O Senhor enviou a este mundo, por quem somos eternamente gratos. Amém.